Olá, este é o De Bem com a Vida, o programa que te convida a transformar o seu tempo em arte. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior, web produtora. O seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. O De Bem com a Vida desta semana está excepcional. Os convidados de primeira linha e temas que irão transformar a nossa vida. Confere só o que nós produzimos para você. A virada de chave aos 50 anos, 60, 70 ou mais, em uma conversa descontraída com a psicóloga Patrícia Kaiser. O frio convida à beleza? Saiba dos benefícios de realizar cirurgia plástica facial no inverno. Na palavra do nosso consultor, Dr. Denis Ricardi. Por que a curatela ganha relevância social? Quem esclarece é a advogada Luciane Fará. Que tal embarcar numa viagem à boa longevidade? Nossa correspondente na Europa, Silvia Triboni, antecipa. Pensa comigo. Chegar aos 50, aos 60, aos 70 e outros tantos anos pode ser um divisor de águas. Para falar sobre este tema delicado e que pode ser inspirador, eu recebo no De Bem com a Vida a psicóloga Patrícia Kaiser. Como vai, Patrícia? De bem com a vida? Muito bom dia, muito de bem com a vida, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite, amei. Obrigada pelo teu sorriso e eu já pergunto, como assim? A gente faz um aniversário a partir dos 50 anos de idade e já está traçando um divisor de águas? Então, eu diria que é um novo recomeço, mas o recomeço, eu estive pesquisando sobre o conceito do recomeço e ele tem dois. Um é o começar de novo e o outro é transformar-se, ser melhor, novamente, ser melhor do que já somos. Olha que interessante, em uma única palavra existe dois sentidos. O recomeço no sentido de começar de novo e o recomeço no sentido de ser melhor do que ser melhormos amanhã do que somos hoje. Bom, então vamos por partes. Como eu faço um recomeço? Então, assim, recomeço, tudo depende do ponto onde a gente está. Primeira coisa, a gente tem que pensar em que ponto nós estamos hoje, onde eu estou hoje. Como é que está a minha vida hoje? A gente tem que avaliar como a gente se sente hoje. Como é que é o momento hoje? Onde é que tu estás inserida hoje? A partir desse momento, a gente começa a avaliar questões boas, pontuais, de que estamos satisfeitas com alguns pontos. Em outros momentos, a gente começa a avaliar, puxa, mas eu estou sentindo falta de algumas coisas ainda. Porque ainda tenho noção de que a vida tem finitude e que a gente tem que viver o nosso melhor hoje, o nosso melhor agora. E aí a gente pensa, bom, então eu tenho que melhorar nesse ponto, melhorar no ponto a realizar alguns sonhos, me posicionar profissionalmente, questões familiares, resolver conflitos com aquele irmão que ficou para trás, com aquela filha que às vezes tem muito mãe e filha com problemas. Está na hora de, então, agora já estou mais madura, recomeçar alguns pontos. E a partir disso, traçarmos, então, metas, tomarmos atitude, fazermos ações pontuais para que a gente comece, então, a recomeçar alguns pontos, porque tu não vai começar do zero. A gente sempre vai começar do ponto onde estamos, pensando para onde queremos chegar, onde queremos ir, onde queremos realizar, o que queremos fazer. E assim a gente vai direcionando a nossa vida para esses lugares. Olha só, às vezes a gente tem vontade de fazer muitas coisas, né, mas a opinião alheia, meio que freia, interfere, nos desmotiva. Como é que pode-se andar neste caminho sem permitir a interferência exterior? O maior problema do ser humano é o preconceito, mas não é o preconceito do outro com relação a nós.
É o nosso preconceito com relação a nós mesmos, a nossa não aceitação daquilo que somos, daquilo que gostamos, daquilo que queremos. Quando a gente não aceita nós como somos, ou mesmo que a gente não esteja satisfeita com algum ponto nosso, que a gente não aceita que a gente possa melhorar em algum ponto por nós, porque aquilo está nos fazendo algum mal, está nos prejudicando em algum momento, a gente se preocupa com a opinião do outro. Quando a gente valida a opinião do outro acima da nossa opinião, a gente começa a ter outros problemas, como a nossa autoestima começa a ficar prejudicada. Você imagina se eu, Patrícia, me preocupasse que vão dizer de mim ser mãe com 45 anos, com 47 anos? Eu não teria tido os meus sonhos, eu não teria realizado os meus sonhos, porque os outros estariam dizendo, nossa, como ela é velha para ser mãe. As mulheres hoje estão cada vez mais realizando seus sonhos, mais despreocupadas com o que os outros estão pensando. Você imagina se uma mulher que chegou aos 50 anos, nunca teve filhos e sempre sonhou com isso, e hoje, com a modernidade da vida, ela consegue realizar seu sonho e ela vai dizer assim, não, os outros vão achar que eu sou muito velha para isso e não vai realizar o seu sonho. Quando ela tiver 80 anos, ela vai dizer assim, meu Deus, por que eu não realizei aquilo? Por que eu não fiz aquilo que eu sempre sonhei? Ou mesmo algumas mulheres que querem fazer uma faculdade, que nunca tiveram oportunidade porque ficaram ali cuidando dos filhos a vida inteira, cuidando da família e não tiveram oportunidade de fazer isso. E sempre sonhou em ser assistente social, jornalista, advogado, não importa a profissão. E eu não vou entrar na faculdade porque o que os outros vão dizer a meu respeito? Será que eu sou tão velha para isso? Não. A gente não pode validar o que o outro sente, passar por cima daquilo que nós sentimos. Nós temos que nos posicionarmos diante da vida, porque ela é uma só e ela só depende da gente para a gente ser feliz. A gente não depende do outro para realizar os nossos sonhos, a gente não depende do outro para ser feliz, a gente depende de nós, do que nós sentimos, do que nós vivemos. Então valide aquilo que é o seu sonho. Não deixe que o outro diga para você que você não pode ou que você é velha demais para alguma coisa. Isso é maltratar a si mesmo. Não deixe isso acontecer. Patrícia, a gente já está encerrando a entrevista, mas preciso te perguntar uma coisa. A gente fica dividida entre cuidar dos seus propósitos e, no caso de quem tem família, cuidar do marido, dos filhos, enfim. Só que, com o passar do tempo, vem aquela questão da síndrome do casulo vazio, ou do ninho vazio. Como é que a gente se prepara para essa fase onde os filhos vão fazer a sua vida e pode ser que o cônjuge já não esteja mais conosco, enfim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a síndrome do ninho vazio. Nunca ninguém lembra disso quando a gente está na juventude, a síndrome do ninho vazio. Então o casal ele se cuida muito da família e se esquece do casamento. O que acontece? Os filhos crescem, os filhos saem de casa e vira síndrome do ninho vazio, porque daí o marido também às vezes vai embora, se o casal se separa. Ficou tão vazio o casal que acabou que todo mundo foi embora, inclusive o marido. O que a gente tem que se preparar? Primeiro, quando o casal está juntos e vai passar pela fase do ninho vazio, que ninguém escapa disso, é lembrar, um dia eu também fiz isso com os meus pais, eu também saí de casa, eu também constituí uma família, e isso virou uma grande família, pensar como uma grande família, porque quando nós criamos os nossos filhos, nós criamos os nossos filhos para o mundo, assim nós fomos criados também para o mundo, e nós então constituímos novas famílias, e essas famílias vão crescendo, elas não vão diminuindo, então tudo é a forma como nós conduzimos a nossa vida, a consciência da nossa história, e também a forma como nós enxergamos isso. Eu vi um casal no jantar de casais que eu fui esses dias, que disse que alguns outros casais estavam passando por essa situação do ninho vazio, e eles disseram o seguinte, para eles, que já são casados há 60 anos, está sendo muito tranquilo o ninho vazio, porque eles fazem hoje coisas como casal, como dar risadas, contar piadas, lembrar o passado, às vezes trazem os netos, contam histórias, porque eles têm um tesouro para compartilhar com a sua família. O que é esse tesouro? É aquele que tu pode dividir, que tu deve dividir, que é a tua história. Eles contam história para os netos, histórias para as pessoas, eles reúnem amigos, eles viajam juntos, eles contam histórias, eles começaram a olhar para si novamente. Então eles estão como modelo de pessoa que sabem conduzir bem a síndrome do ninho vazio. E também aquelas pessoas que estão se preparando para isso, que os filhos já estão naquela fase assim, ó, já estão entrando na faculdade, já estão querendo, né, criar asas. Lembre-se,
Um dia também fiz isso. E é muito importante que a gente faça isso, porque a gente está construindo, cada um de nós, a nossa história. É para isso que nós criamos os nossos filhos e é para isso que nós fomos criados, para construirmos, para fazermos uma história. E a gente tem que fazer essa história o melhor possível para não sentir tristeza lá na frente. E sim sentir orgulho de tudo aquilo que tu fez para que chegasse a esse ponto, para que chegasse esse momento. Olha que lindos filhos eu criei. Hoje são independentes, hoje estão aí construindo a sua vida, fazendo suas histórias. Um dia eu fiz a minha e continuo fazendo todos os dias, só que hoje com muito mais gente, com os netos, com os filhos, com novos amigos, com companheiros, com recomeços de relacionamento, não importa a sua história, importa é que sempre vai ter um recomeço e sempre olhar para ela com muito orgulho daquilo que tu fez. Perfeito, maravilhosa tua dica, e é para isso que a gente convida pessoas como tu para que nós possamos estar cada vez mais de bem com a vida. Muitíssimo obrigado pela tua presença no De Bem com a Vida, Patrícia Kaiser. Muito obrigada, muito obrigada. Fiquem com Deus. O De Bem com a Vida ganhou um novo parceiro, é a Web Produtora, que a partir de agora assina as nossas redes sociais. Quer conhecer um pouquinho mais da Web Produtora? webprodutora.com.br. O frio convida à beleza? Saiba dos benefícios de realizar cirurgia plástica facial no inverno. Na palavra do nosso consultor, Dr. Denis Ricardo. O inverno é um convite à beleza do rosto. Por muito tempo o inverno ele foi um convite para tudo. Hoje eu digo que depois que inventaram ar-condicionado, cirurgias de contorno corporal e tal, quem tem interesse de fazer no verão, no inverno, hoje já quase que tanto faz, a não ser aquele paciente que adora verão. Tá? Agora, o rosto, realmente, a grande época de fazer é no inverno. São épocas que o sol está mais fraco, são épocas de clima bem mais ameno. Então, assim, o paciente tem um tempo muito favorável para fazer a recuperação cirúrgica, embora, claro, o período de pós-operatório hoje está cada vez menor, o paciente tem menos inchaço, quer dizer, tem menos edema, cada vez tem menos equimoses, que são os roxos, mas o inverno é muito favorável, então é uma época que a gente tem muita procura de cirurgia de face. As pacientes vêm aqui querendo melhorar o aspecto periorbital, quer dizer, essa pele que está sobrando em volta dos olhos, melhorar esse aspecto, deixar um aspecto menos cansado. Os sulcos, o pescoço é o grande astro da ritidoplastia e o terço médio. Então a face, se eu pudesse dizer assim, a cirurgia mais indicada para fazer no inverno mesmo, aquela que mais dá entusiasmo de fazer é a face, e assim que os pacientes pensam também. Então é uma época de high season, é uma época que a gente tem mais procura de facelift, ritidoplastia nessa época de inverno. Você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba vai lhe ajudar a tornar este sonho uma linda realidade. A Casa de Escriba organiza desde a escrita, a história, passando pela formatação, editoriação, imagens, fotografia, impressão e colocação nas melhores lojas do mercado, seja ele no formato físico ou no formato e-book. E de brinde, ainda uma bela campanha de divulgação para que o seu livro seja lido, apreciado e comentado. Este sonho de escrever um livro está a um clique de se tornar realidade. Se esta ideia faz sentido para você, entre em contato através das redes sociais ou através do nosso WhatsApp 55 519 91 15 20 90. Juntos nós vamos escrever a melhor história da sua vida e impactar na vida de outras pessoas. Interdição.
O tema é antigo, mas ele ganhou uma nova roupagem e passou a ganhar um valor imenso no mercado, causando polêmica. Nós vamos falar agora sobre curatela. E para esclarecer o tema, eu recebo no De Bem com a Vida a advogada Luciane Faraco. A doutora Luciane, ela é mestre em Direito Civil e atua com muita intensidade na área do direito de família e sucessões. Como vai, doutora Luciane? Bem, obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. E espero esclarecer alguns pontos sobre esse assunto tão polêmico, tão atual e tão presente. Doutora Luciane, por favor, explique para nós o que vem a ser curatela. A curatela, ela é eu gosto muito de chamar assim um instituto de proteção de pessoas que por algum motivo estão com a capacidade civil comprometida, ou seja, elas estão comprometidas com a expressão de vontade delas, né? Então, a curatela, ela é uma restrição de alguns atos, na verdade, de atos patrimoniais e negociais, exclusivamente, né? Ou seja, ela limita o exercício pela pessoa diretamente, sem uma assistência, de atos negociais e patrimoniais. Doutora Luciane, como é que se institui esse instrumento de segurança? A curatela, ela é sempre instituída de forma legal, ela tem que ser através de um processo judicial, né? Então, a gente tem hoje uma inovação que veio com a lei com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o nosso Código Civil passou a contemplar e a dizer que só são totalmente, absolutamente incapazes as pessoas menores de 16 anos. Então, ou as pessoas que, por alguma forma, têm uma limitação legal nesse exercício da sua manifestação da vontade. Porém, elas são consideradas todas relativamente incapazes. A gente só tem absolutamente incapaz hoje, no nosso direito civil, na nossa legislação, as pessoas menores de 16 anos. E a instituição da curatela, ela sempre vai ser judicial. E no caso das pessoas que têm mais idade, as pessoas que estão com 70, 80, 90, como é que se adapta a esse processo? Na verdade, assim, as pessoas, em função da idade, fora os menores de 16 anos, eles nunca serão automaticamente considerados, de alguma forma, incapazes ou com alguma restrição na sua capacidade civil. Só se eles forem acometidos de algum problema que os torne assim, algum problema de saúde que os deixe dessa forma, né? Ou então, também os relativamente incapazes e que podem estar ao abrigo de uma curatela são os ébrios, os toxicômanos, né? Então, são especificidades que a gente tem na lei. Mas a pessoa maior, com idade mais avançada, ela vai ter que essa restrição da curatela, se ela for acometida, por exemplo, com Alzheimer, uma doença que cause alguma restrição na capacidade dela de expressar a vontade. Mas, para isso, ela vai passar por um processo de curatela, onde vai ser apurada o grau da doença, o grau da incapacidade dela, e vai ter uma sentença que vai dizer pontualmente no que ela vai ter restrição no exercício da sua capacidade, né? A sentença tem que adentrar nisso para dizer o que a pessoa pode ou não pode fazer. E, como eu disse, ela primordialmente ela vai ter uma restrição nos atos negociais e patrimoniais, ou seja, para gerir o patrimônio dela e para negociar, para comprar, para vender, para alugar, enfim, para exercer atividades negociais. Doutora Luciane, a gente tem escutado muito corriqueiramente a questão assim de que as pessoas com mais idade que sofrem esse processo estão se ressentindo, inclusive, da questão financeira. E a pergunta que eu lhe faço é: quem é que pode assumir essa curatela e quem é que indica quem vai cuidar dessa pessoa?
A curatela, normalmente, o processo, ele é para ser aberto por algum familiar, né? As pessoas começam a se dar conta. Por que que eu sempre enfatizo que é uma proteção? Porque a pessoa já está vulnerável, né? Eu sempre digo assim, tu fazer isso, vai para os documentos da pessoa, que ela tem aquela restrição da curatela. Então, isso protege ela, por exemplo, de alguém pegar ela na rua, levar num banco, falando coisas assim bem habituais que acontecem. Vai apresentar um documento, no documento está verbado que a pessoa é curatelada, né? Então, já não vai poder fazer algum ato bancário sem estar na presença do curador. Então, normalmente, como é um familiar, como são familiares que abrem o processo, eles mesmos indicam alguém na família que está à frente da pessoa, mais diretamente cuidando dela e assistindo ela para exercer o encargo. Tem hipóteses em que a família não faz isso, que de alguma forma chega ao conhecimento público, do Ministério Público, por exemplo, que existe aquela pessoa com idade que está com aquela restrição, que está desassistida, que pode estar à mercê, inclusive, de estar tendo pessoas gerindo o seu patrimônio e as suas finanças de forma não idônea e alguma até familiar, chega isso ao Ministério Público, ele também tem legitimidade para abrir esse processo, e nessas hipóteses em que não se reconhece na família ninguém com capacidade, com idoneidade para exercer o encargo, o juiz nomeia uma terceira pessoa que é de confiança do juiz e que ele conhece para exercer a curatela sobre aquela pessoa que está em processo de curadoria. Excelente, e penso que tenha conseguido esclarecer as dúvidas, porque nós temos recebendo, doutora Luciane, muitas perguntas a respeito desta proteção, como a senhora chama. Com certeza nós vamos voltar a conversar para atender de uma forma muito especial o nosso público. Muitíssimo obrigado por estar conosco no De Bem com a Vida. Um abraço. Obrigada. Você, como eu, quer viver mais e melhor? Se a resposta é sim, presta atenção. Presta muito atenção nas super dicas de saúde 50 a mais com a enfermeira Jacilene Lima. Por que será que eu mostrei esses dois comprimidos? Ambos servem para a mesma coisa, só que são de indústrias diferentes. Ele está inteiro sem uma divisão no meio, vocês perceberam? Sabe o que isso quer dizer? Que o princípio ativo está espalhado dentro daquele comprimido. O que tem uma linhazinha no meio, a fábrica quer me dizer que eu posso dividir, que nos dois lados existem a mesma quantidade de princípio ativo. O outro, ele não tem aquela linhazinha no meio. Isso quer dizer que o princípio ativo pode estar em qualquer área daquele comprimido. Preste atenção a isso. Que tal embarcar numa viagem que nos leve à boa longevidade? A ideia te agrada? Pois sobre o tema nós vamos conversar agora no De Bem com a Vida com a jornalista Silvia Triboni. Silvia é especialista para o povo 50 a mais e também em diversidade etária. Como vai você e nos fala de onde, Silvia Triboni? Oi, Cris. Eu falo de Lisboa, Portugal. Eu vou bem, graças a Deus, feliz aqui no calor, né, gente? Ai, que boa inveja, nós aqui no frio, na umidade que é tão tradicional para os gaúchos no sul do Brasil. Silvia, que história é essa de embarcarmos para uma boa longevidade? Bom, eu que sou uma mochileira 60 a mais, né? Apaixonada por viagens, né? Quando eu parti para minha segunda carreira,
Eu fui justamente explorar o que havia de bom para o nosso envelhecer, para a nossa boa longevidade, conectada à questão das viagens, porque eu viajava e me sentia tão bem. Será que existe algum fundamento científico? E não é que eu encontrei? Pesquisei, entrevistei cientistas e que me falaram o que o ato de viajar, mas viajar, eu digo, com intenção realmente de aprender, de explorar novos lugares, se exercitar em novas línguas, conhecer novas pessoas, ir além só de comprar a lembrancinha, não que eu não compre. Quando tem uma lembrancinha do lugar, é lógico que eu também gosto de trazer para casa. Mas só o ato de você fazer tudo isso ativa a parte cognitiva, a parte física, como é óbvio, porque andamos muito, tá? A parte emocional, porque nos aumenta a autoestima, né? O momento que nós conhecemos novos lugares, novas pessoas, no nosso país, na nossa cidade, não importa, é o ato de viajar, fazer turismo, também nos auxilia, não só nessa parte da autoestima, da emoção, que nos faz nos sentir importantes, como nos auxilia também até na nossa saúde familiar. Tá? Eu entrevistei neurocientista, psiquiatra, psicólogo, que dizem que é a pessoa, né, mais idosa, que tem essa vida ativa, para a família também é o bem, porque dá uma tranquilidade, sem falar na conexão com as pessoas das outras gerações, porque tem histórias para contar, tem, né, fatos ali daquela experiência. Então, viajar faz muito bem para a nossa longevidade. Silvia, conta um pouquinho sobre Algarve. O que isso está favorecendo a tua boa longevidade? É claro que eu também cuido do meu envelhecimento, da minha boa longevidade, também fazendo as viagens, né? E o Algarve é uma região famosa de Portugal, é uma região do sul de Portugal, é bem divisa com a Espanha. Portugal é um país pequeno, então é muito fácil chegar nas divisas, né, com a Espanha. Mas ali também é bem um local é um caminho para se visitar partes legais da Espanha. E essa região do sul, porque é até mais quente, tá? Ela é muito procurada, não só pelos portugueses ou pelos brasileiros, mas principalmente pelas pessoas do Reino Unido, da Espanha, da França, tá? Que tem ali suas casas de veraneio. Tá? Então, nessa região, porque o país é dividido de várias formas, e uma delas é a região. Então, o Algarve é uma região, o Alentejo é outra, e no Algarve, né, que já pude ir agora pela segunda vez, fui agora, porque até o final de semana passada, né, tive novas experiências fantásticas. Né? Estive na região primeira vez o ano passado, em Portimão. Quem conhece o Algarve vai saber do que eu estou falando, são regiões famosas. E a região de Portimão, no Algarve, são praias maravilhosas, com cavernas, com falésias, uma acomodação de primeira linha, para todos os tipos, Airbnb, todas as formas de acomodação há por lá. Algumas regiões mais sofisticadas do que as outras. Então, em Portimão, eu conheci a região de Alvor, também fui a Lagos. E tudo isso, só para vocês terem uma ideia, no Algarve há 133 praias maravilhosas, com muito verão. A semana passada era 35 graus na sombra, e nós nem chegamos no verão, né? O verão começa essa semana, não sei se começou ontem. Exatamente, ontem começou o verão. Então, região de Portimão, visitei semana passada a região de Albufeira, com praias incríveis, tem a Praia da Falésia, que é um espetáculo. Visitei também Vila Moura, já é uma região mais sofisticada, com uma marina, só pelas embarcações, a gente já vê o luxo do lugar. E há ali uma praia muito famosa, chamada Quarteira também, e outras, são muitas, como eu falei, 183 praias belíssimas só no Algarve. É um destino obrigatório de quem vem para a Europa. Tá? Eu digo que as pessoas, às vezes, reservam poucos dias para Portugal. Olha, a pessoa sai daqui frustrada. Tá? Poucos dias, 3 dias, 4 dias, mal dá para ver Lisboa. Vai? O que dirá essas riquezas? Silvia, aproveitando esse alto astral,
é preciso saber viver, né? Mas como é que a gente aprende a bem viver? Porque a gente fica tão automatizado, trabalhar, acordar, blá, 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 né? E para um pouquinho, dá uma segurada e aprende a viver. Como é que a gente aprende a bem viver? Cris, uma coisa que sempre que eu faço palestra, que eu comento, falo muito sobre a questão do protagonismo sênior, você já sabe, é uma coisa que, em primeiro lugar, depende de cada um. Não é o filho, a filha, não é alguém que vai nos dar. É a nossa vontade de ir à frente, de aprender. Eu acho que o aprendizado, em primeiro lugar. Lembrando que aprendizado não é ir para fazer uma pós-graduação, não é nada disso. Primeiro, se autoconhecer, né? E explorar vontades antigas, porque o que se vê hoje em dia, nessas segundas carreiras ou numa pós-carreira, é as pessoas realizarem desejos lá do passado, que não puderam. Ainda mais as gerações baby boomer, como eu, nós até tínhamos várias limitações, né? Proibições dos pais, proibições de sair da cidade. Hoje não, hoje nada me impede de ir para qualquer lugar, nada me impede de fazer um curso no exterior, por exemplo, intercâmbio. Tudo é possível para nós que queremos, isso não importa a idade. Tá? Acabei de contar para a Cris aí, né? Conheci uma pessoa incrível aqui, com mais de 90 anos, super empreendedora, um exemplo de mulher. Então, para a gente ter uma boa vida, para a gente sentir essa vontade de estar sempre presente e ter um papo, vamos dizer assim, um papo com os amigos, com os familiares, com as pessoas mais jovens, um papo interessante, vai depender da nossa criatividade e do nosso esforço para ir além. E a internet ajuda bem, né, Cris? Dá muitos insights, muitas ideias do que a gente pode fazer. Por exemplo, a questão das viagens. Sem dúvida, olha só. Tu estás conosco do outro lado do oceano e conectados pela internet. Silvia, você está convocada para estar conosco pelo menos uma vez por mês, falando sobre a boa longevidade. Então, anotem aí, porque mensalmente a jornalista Silvia Triboni estará falando de algum lugar do mundo. Um grande abraço, Silvia, e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijão de Lisboa aí para todos. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo o prestígio da sua companhia. Tenha uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Web produtora, o seu negócio pode crescer com as redes sociais. Casa de Escriba, você tem um sonho de escrever um livro? A Casa de Escriba pode transformar o seu sonho em realidade. E da Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas, Rio Grande do Sul. Este programa também pode ser assistido no YouTube, no horário e no local que você quiser. Anote aí, De Bem com a Vida TV. Siga-nos nas redes sociais. No Facebook, De Bem com a Vida TV.rs. No Instagram, De Bem com a Vida.tv. Se quiser falar conosco, anote o nosso WhatsApp. 519 91 15 20 90.